Olá, amigo, quero te contar sobre o carro Lexus RX. Apenas 2 unidades e sem diesel. A Lexus ofereceu apenas 2 variantes de tração para o carro, mais uma foi oferecida em alguns mercados, um motor V6 regular a gasolina e um híbrido a gasolina baseado em um motor duplo. É uma unidade de 3,5 litros marcada 2GRF, que equipa com sucesso inúmeros modelos Lexus e Toyota no mercado americano. Pode ser encontrado sob a máscara, entre outros, Camry, Highlander ou Siena, bem como o Lexus ES. Um carro interessante que ela comprou foi o Lotus Evora, também uma versão de corrida GT. O motor instalado no Lexus RX 350 funciona de forma clássica e possui injeção indireta, mas a versão RX 450h possui motor ligeiramente modificado. Supostamente o mesmo, designação 2GRFXE, mas com um ciclo de trabalho completamente diferente, ou seja, Atkinson. A principal diferença entre esses motores é que devido ao corte da parte superior da potência, há menos potência no FXE, 249 cavalos-vapor, do que no FE, 272 cavalos-vapor. Porém, o motor elétrico compensa essa perda, de modo que o híbrido acaba desenvolvendo maior potência do sistema, igual a 299 HP. Também existem diferenças nas engrenagens. O híbrido possui o clássico ICVT da Toyota, ou seja, transmissão continuamente variável. A versão RX 350 tem câmbio de 5 marchas e, após o facelift, câmbio automático de 6 marchas. Outra diferença de design é a transmissão de acionamento. O modelo 350 usa um sistema de eixo clássico e uma embreagem multidisco controlada eletronicamente conectando o eixo traseiro. O antecessor usava tração permanente com diferencial central. O híbrido 450 horas possui sistema de tração dianteira e nas 4 rodas. Este último envolve a instalação de um segundo motor elétrico no eixo traseiro, sem afetar a potência máxima, que, controlado por um computador, acelera em caso de derrapagem ou grande abertura do acelerador. O motor traseiro tem apenas 68 cavalos-vapor, portanto não afeta em nada a aceleração com boa tração. Acende esporadicamente, por isso não reduz o consumo de combustível, embora também tenha função regenerativa. O desempenho das versões 350 e 450 é semelhante, por exemplo, o híbrido acelera até 100 km por hora em 7,8 segundos, em comparação com 8 segundos para a versão não híbrida. A velocidade máxima é idêntica e é de 200 km por hora. Apenas as diferenças na combustão são claras. Como mencionei, o consumo de combustível híbrido é de 10 L, 100 km, a versão a gasolina necessita em média de cerca de 11,5 L, 100 km. Atualmente a diferença é de aproximadamente $2 por 100 km, portanto por 10.000 km, você pode economizar cerca de $250 a $350 em um híbrido. Ao contrário do que parece, são poupanças que, se pretende conduzir este carro durante muito tempo, terão retorno mesmo que um dos elementos do sistema híbrido falhe. Quanto maior for a participação da cidade na condução, maiores serão as poupanças. Ambos os motores podem ser movidos a gasolina, mas assim perderemos muito do já pequeno porta-malas. O consumo de combustível aumenta ligeiramente. Os fãs de grandes SUVs certamente sentirão falta do motor diesel, mas é preciso lembrar que o RX foi criado principalmente pensando no mercado americano e, na confiabilidade. Independentemente da versão de tração, o Lexus RX está equipado com suspensão pneumática com amortecedores de mola. Isso lhe dá a oportunidade de aumentar a distância ao solo, mas nada mais. O sistema de suporte é elétrico. A variante F Sport tem uma configuração mais rígida. No geral, o RX continua sendo um carro bastante confortável, mas não tão versátil como, por exemplo, os SUVs alemães, que oferecem melhor suspensão e ao mesmo tempo dirigem com mais confiança. Do que os usuários estão reclamando? Em primeiro lugar, a durabilidade do estofamento dos bancos. É couro, mas é tão delicado que algumas pessoas tiveram seus assentos substituídos na concessionária para manter um bom relacionamento com o cliente. Nem todo mundo está satisfeito com o manuseio, normalmente tração dianteira, portanto subviragem, e com o silêncio do interior, e isolamento da cabine do ar que flui através dela.
A transmissão e CVT não incomoda tanto, pois o som agradável do V6 naturalmente aspirado vem de baixo do capô. Claro, a tração integral na versão híbrida é decepcionante. Assim como a suspensão pneumática, que na prática não faz nada. Embora o Lexus RX possa ser um modelo para muitos carros modernos em termos de controles internos, por exemplo, operar o display central com um joystick requer muita habituação. O display já é muito antigo e seus gráficos lembram a segunda geração do Prius. Algumas pessoas ficam incomodadas com os plásticos da cabine, mas muitos apreciam a qualidade geral da montagem. O que está errado e o que verificar? Na prática, pequenas coisas quebram, principalmente elementos de equipamentos, sensor de chuva, multimídia, ar-condicionado, embora sejam casos esporádicos de carros bastante desgastados ou do ZEWA. O maior risco está associado à falha do sistema híbrido e do motor ou transmissão automática. Estes também são casos raros. Por exemplo, a substituição de baterias ainda não é um fenômeno comum. Tudo indica que são mais duráveis que os Toyotas. Antes de comprar, vale conferir na concessionária. Ainda não há falhas na unidade híbrida. Vale ressaltar, porém, que, ao contrário, por exemplo, dos Priuses, quase ninguém usa o RX como táxi. Porém, há casos de necessidade de substituição da corrente de distribuição, mas quase exclusivamente por negligência do óleo. O consumo excessivo de óleo também pode acontecer. Na prática, acontece que não se trata de combustão, mas de vazamento. Normalmente o motor está suado na parte superior. Em muitos casos, o problema é a mangueira de borracha que fornece óleo ao sistema de comando de válvulas variável. Em 2010, foi substituído por um de aço mais durável. Outra falha típica do motor RX é a falha da bomba de refrigeração. Ela se manifesta através da perda de líquidos, o que acaba levando ao aumento da temperatura. Também existem problemas de ignição. Normalmente, basta substituir as velas ou bobinas. De acordo com as suposições do fabricante, as velas durarão aproximadamente 160 mil anos. Mas na prática deveriam ser substituídos com um pouco mais de frequência. Também pode ser que o aparecimento da luz de verificação do motor indique uma falha de um dos sensores lambda ou do acelerador. No entanto, se as luzes do motor, AWD e controle de tração acenderem ao mesmo tempo, isso geralmente significa que o sistema de comando de válvulas variável não está funcionando corretamente. Uma das áreas mais irritantes é o chassi. A suspensão às vezes faz barulho, é necessário substituir todos os amortecedores da mola. O serviço Lexus envolve o uso de peças originais, que são caras, mas de alta qualidade, o que é muito raro. Os reparos de automóveis não são baratos. Além disso, no caso de falhas graves, você precisa de um especialista em híbridos ou de um mecânico que esteja disposto a repará-las. O V6 colocado transversalmente e a baixa popularidade do modelo não incentivam, por exemplo, trabalhos de vedação ou troca da correia dentada. Ao adquirir este carro, antes de mais nada, é preciso verificar seu histórico em termos de acidentes e incidentes como inundações, incêndios, etc. Há alguns anos, esses carros eram muito caros, então valia a pena aguentar e tentar descobrir. A verificação em uma oficina decente é o mínimo que pode ser feito. Também é melhor ir a uma concessionária autorizada e verificar se determinado carro está sujeito a reparos, bem como seu histórico de serviços. Há mais uma coisa a verificar: se o carro tem tração nas 4 rodas. Embora as versões com tração dianteira sejam raras, você pode simplesmente comprar uma por acidente. No inverno ou em estradas molhadas haverá falta de tração na partida. O que é pior, a revenda também não será fácil. Poucas pessoas querem um SUV assim sem AWD. Vale a pena comprar um Lexus RX II? É principalmente um carro para pessoas que desejam um, não como uma alternativa a outro modelo. Se você está pensando no BMW X5, mas também está considerando o Audi Q5 ou mesmo o Volvo XC90, o Lexus irá encantá-lo e você o comprará imediatamente, ou irá decepcioná-lo tanto que você não voltará para esta marca. O Lexus RX tem algumas características que nada têm a ver com a concorrência. Se gostar, saiba que apesar do passar do tempo, os custos de manutenção não são inferiores aos de quando era novo.
Faltam muitos substitutos e as peças usadas não estão tão amplamente disponíveis como para Audi, Mercedes ou BMW. O design específico também requer consideração, por exemplo, transmissão e CVT, cockpit ou motor V6 transversal. Obrigado por me ouvir, não se esqueça de se inscrever no canal e avaliar meu vídeo. Se você conhece algum problema com este carro que não mencionei, não deixe de escrever sobre ele nos comentários.